Olá, humano idiota, quer dizer, humano lindo e maravilhoso. Quem sabe eu possa te ajudar? Você deve estar querendo alguma coisa, não é mesmo? Eu posso te ajudar se você apertar minha mão. É só confiar nesse triângulo tão amigável que fala com você nesse exato momento. Aperte logo. Bill Cipher, tranquilamente um dos vilões mais memoráveis da década passada e ainda até hoje. Gravity Falls é uma série tão boa, mas tão boa que ela transcendeu praticamente uma geração, se a gente for notar. Já acabou há 8 anos a série, e a série em si já tem mais de uma década, e ainda se lembram de Gravity Falls. É algo que vem e volta toda hora. É uma série que conseguiu deixar a sua marca, isso é maravilhoso. Mas uma das suas maiores marcas, sem sombra de dúvidas, além do SUS, nosso querido SUS, é o Bill Cipher, um vilão extremamente interessante, com pouquíssimas aparições na série, mostrando que, mesmo um vilão aparecendo pouco, você consegue deixar ele o mais memorável possível, toda vez puxando os holofotes pra si, tendo momentos interessantes, diálogos interessantes, sendo um vilão hiper poderoso, mas que o roteiro não precisou deixar ele mais burro ou qualquer outra coisa do tipo para ele ser derrotado. Ele foi derrotado pelas suas próprias convicções no final das contas. Eu vou deixar pra falar sobre isso depois, mas hoje vamos falar mais aprofundado sobre Bill Cipher e o livro do Bill. Eu comprei o livro do Bill, uma coisa linda. Sério, esse livro é muito bom. Tô pagando ele até hoje, mas tá valendo a pena. Eu adorei o livro, ele é genuinamente bom. E, bem, eu sei que ele tem uma faixa etária maior, mas ainda assim é muito bizarro isso ter vindo da Disney. Sério, tem coisa bem pesada nesse livro. Só pra você ter ideia, no livro mesmo descreve que ele é feito de coluna vertebral, cérebros amassados de, sei lá, bebês. Eu não tô nem zoando, porque o Bill precisa de neurônios pra poder invadir a mente de alguém. Bizarro. Mas hoje eu quero falar de uma parte que eu não vi muita gente comentando no YouTube. Eu vi muita gente comentando sobre o ARG, que tá muito legal e não foi 100% decifrado até agora, sobre o Bill Cipher. Mas eu não vi muita gente falando sobre a história do livro e o que ele quer te passar no final das contas. Então hoje vamos falar do livro do Bill. Nascido há 1 trilhão e 12 anos atrás, Bill Cipher era um triângulozinho tão fofo. Olha esses tênis gigantes, que coisa linda. Espero que ninguém reprove ele na faculdade de arte como um certo alguém. De acordo com Bill Cipher, ele era o bebê do momento. Todo mundo amava ele e criaram até um feriado em sua homenagem no livro. Provavelmente isso não é verdade, e eu vou falar disso já já. E ele nasceu com um dom único, o dom de enxergar a terceira dimensão. Lembrando que o universo do Bill é bidimensional. Enxergar a terceira dimensão vai muito além só de um terceiro plano, mas sim além disso, o que tornava as possibilidades infinitas pro Bill. Só que por algum motivo era proibido falar sobre essa terceira dimensão no universo dele, mas o Bill foi mexendo cada vez mais nisso, até porque ele queria mostrar pros outros que ele estava certo. O seu universo plano, com mentes planas e totalmente fechadas, finalmente chegaria a verdade que ele sempre enxergou desde que era criança. E um dia ele decidiu mostrar pra todo mundo que ele enxergava. Então ele criou um plano e... seus gritos aumentavam cada vez mais. Mandíbulas. Minhas mãos tremendo quando percebi que não poderia desfazer. Foi o último que ainda episódios de Eu, a Patroa as Crianças. Até que não restou ninguém além de mim, coberto de sangue, sozinho no universo. A gente não sabe muito bem o que aconteceu nesse dia, e nem o Bill lembra muito. Ele fala que toda vez que tenta lembrar sobre esse dia, dá um piripaque nele e ele desmaia. As lembranças sobre esse dia são bem baralhadas. Só sabemos que ele tentou mostrar a terceira dimensão pra todo mundo, e ele causou o fim do seu próprio universo. Bizarro, né? Mas aqui que começa com um clima meio melancólico, ele já corta pra outra página zoando, falando: ah, eu não ligo, tava de boa, era um universo idiota mesmo, com pessoas ignorantes. Eu estou muito além disso, eu sei muito mais do que ele, e com as minhas habilidades, eu encontrei um universo muito melhor, o Reino do Pesadelo, onde ele fez os amigos do coração, best of friends no final das contas, e juntos causaram um caos pelo multiverso. E a cada ano que passava, o Bill Cipher entendia mais sobre a terceira dimensão e sobre suas possibilidades de habilidades, se tornando cada vez mais forte. Lembrando que atualmente o Bill é quase onipotente, então o bichinho é bem poderoso, né, pra dizer o mínimo. Sendo só fraco há pouquíssimas coisas, como o metal, estar dentro da mente de outra pessoa, crina de unicórnio e algumas coisas que ele não deixa a gente ver, porque ele fica puto quando a gente tenta ver as fraquezas dele. E aqui começa a nossa jornada de verdade pelo livro do Bill. Eu já vou acrescentando uma coisa pra vocês. Caso vocês não saibam realmente a história do livro de Bill,
a gente acaba encontrando esse livro. Na verdade, acaba comprando. Esse livro aqui é bem carinho até, mas ok. É um livro muito especial. O Bill fez como um plano reserva caso desse as coisas errado, de acordo com ele. E assim, ele poderia voltar. Sua mente está meio fragmentada, mas através do livro ele pode se comunicar com a gente e ele tenta convencer a gente ir pro lado dele. Ele mostra seu ponto de vista, ele dá dicas sobre romance, dicas sobre moralidade, fala sobre céu e inferno, fala de informações de personagens que a gente já conhece e geralmente enfatizando seus defeitos. Ele vaza o histórico do Dipper e eu não vou mostrar porque ele é muito constrangedor. Sim, tem coisa da Wendy no meio. Ele fala sobre lendas urbanas bizarras, mano, uma arte do Trevor Henderson, do nada. Faz você cometer atrocidades, eu não tô nem zoando, tem uma página que ele faz a gente matar um elfo. Eu matei um elfo pra continuar lendo. Me desculpa. Não. Mas todo o propósito desse livro é basicamente convencer a gente a entrar no lado dele. Ele até vai mostrando seus planos pra dominar a humanidade, que são estúpidos. Eu não vou negar, não. O único plano muito bom dele, na minha opinião, foi com um xamã, há 30 mil anos atrás, lá em Gravity Falls. E ele até conseguiu enganar o cara muito bem por um tempo. E até conseguiu fazer com que ele construísse o portal pra ele vir pra esse mundo. Mas o Xamã se tocou bem na hora que aquilo ali ia dar ruim. Destruiu o portal, baniu o Bill e criou o Zodíaco, que iria profetizar a derrota de Bill Cipher. Só que o Bill Cipher não acreditava nisso. Ele usou sua habilidade para enxergar diversas realidades diferentes e possibilidades pro futuro para ver quem seriam essas pessoas que iriam derrotar ele. Ele não viu nada demais e falou: Dani, eu vou embora. Meu clipe, eu sei, seus animais! Vai uma recomendação, se você quiser ver os planos absurdos do Bill Cipher, vai lá no vídeo do Gap. É um vídeo muito bom de Gravity Falls e que você entende um pouquinho mais sobre ele e seus planos bizarros. Sério, tem desde tentativa de criar guerra nuclear, ele ser chamado de William Lucifer, tentar ser parado pelos seres humanos, até mesmo a se manifestar nos Estados Unidos e ajudar ele a ser criado. E é por isso que tem o Bill Cipher na nota de $1. Inclusive eu tenho essa nota. Olha que legal, o Bill Cipher tá comigo. Eu sei, seus animais! Mas agora, gente, eu quero focar em outra coisa, a relação dele com o Ford. Porque o plano dele só começou a andar pra frente quando ele encontrou o Ford há muito tempo atrás. Ele parou de simplesmente ficar pensando que esse Zodíaco era uma forma de destruir ele. Na verdade, o Zodíaco é a chave dele pra chegar no plano final de trazer o Estranho Armageddon. E os 6 dedos era a chave pra isso. Mas antes de eu continuar, deixa o like, se inscreve aí, compartilha o vídeo se você está gostando do conteúdo do canal. Me ajuda aí na moralzinha, sério, o canal ainda é pequeno, então preciso da ajuda de vocês. Hypa aí, me ajuda aí, hypando bastante aí embaixo e compartilha o vídeo. Sim, eu fiz o merchan aqui no meio, mas bora pro próximo tópico. Quem quer fazer umas explorações? Eu ainda tô vendo televisão. Ei, esse não é o desenho que provoca ataque? A relação Bill e Ford é bem interessante. Ela é bem mais pessoal do que a gente imaginava. Tanto de muitas pessoas começarem a achar que os dois personagens realmente tiveram casos românticos. O livro não chega a confirmar isso exatamente, mas dá meio que, no mínimo, pra encarar um bromance. O Ford até mesmo dizia que enxergava o Bill como a sua musa. E o Bill faz isso mostrando pedaços do Diário 3 que tinham sido descartados e rasgados há muito tempo, que o Ford não queria se lembrar. Que teoricamente é uma relação bonitinha, cantam karaokê juntos, conversam, jogam xadrez, né? Mas toda hora o Bill tenta afastar o Ford das pessoas que ele adora, de seus amigos de verdade. E não é só por causa do plano dele, ele realmente começa a colocar na cabeça do Ford a questão de não confie em ninguém, a única pessoa que você pode confiar é a si próprio. E sim, foi daí que veio a frase não confie em ninguém. Tendo também a primeira vez dentro desse livro inteirinho que o Bill é bem sincero conosco. Lembra que eu falei aqui no início, ele falava como um bebê foda, que tinha um feriado em sua homenagem? Bem, de acordo com o criador da série, deixando bem claro, ele já disse que o universo do Bill tinha hierarquia, e quanto mais lados você tinha nesse universo, maior na hierarquia você estava. Só que o Bill é um triângulo, é a forma geométrica com menos lados, então ele estava lá embaixo na hierarquia. Onde que um bebê triângulo como esse, que tinha uma habilidade que todo mundo desprezava, ia estar sendo tão famoso e tinha feriado seu nome? Ele enfatiza que seus pais o amam, mas parece que a relação que ele tinha com o universo dele não era das melhores. E ele até zoa, enfatiza que ele não se importa com isso, que... Ah, você achou que eu teria um passado triste? Eu não tenho não, eu era mal mesmo e sim, ha. Mas é porque ele não quer demonstrar fraqueza em nenhum momento, ele não quer demonstrar pra nós, leitores, que ele já foi fraco algum dia e se sentiu inferior. E aqui é o único momento do livro que ele se abre. Ele conversa com Ford, fala que existia um universo
que ele habitava era o seu universo original e ele tinha uma família que amava ele no final das contas. Só que no final um monstro chegou e destruiu tudo, a ponto de só sobrar um único átomo desse universo que ele guarda em sua cartola, a cartola do seu pai. O Ford fala que isso é um absurdo e até mesmo se oferece para ajudar o Bill a destruir esse monstro absurdo, já que eles eram parceiros. Mas o Bill fala que Sem dedos, o monstro te devoraria tudo. E aqui termina essa conversa de forma bem melancólica, onde ele diz que quando ele fica nessa indecisão de conversar com as pessoas à volta dele, com esses amigos extradimensionais dele, até porque o Ford nesse momento estava passando por um momento que ele estava em dúvida se ele conversava com a família dele, principalmente com o Stan, o Bill só fala para ele não confiar em ninguém. E aqui já mostra que o Bill tenta se privar não só da natureza humana, mas de qualquer outra natureza. Ele quer ficar no mundinho dele, fechadinho. Quando a gente diz que o Bill quer ficar no mundo dele, trazer o seu mundo pra cá, não é só no sentido literal do reino do pesadelo. Eu digo figurativo. O Bill não admite que ele realmente sente culpa pelo que ele fez. Talvez ele não gostasse daquele universo mesmo e achasse que todo mundo lá é ignorante e merecia morrer. Eu não duvido, o Bill é uma pessoa cruel e loucona, vocês já sabem disso. Mas a parte dos pais dele, que ele fala toda hora que não se importa, dá sim pra ver que tem culpa, a ponto dele mesmo se enxergar como um monstro que destruiu aquele universo e que ele ainda guarda um pouco de esperança em trazer aquilo de volta. E aí chegou o momento tão fatídico que o Ford descobriu tudo. E assim, não teve divórcio, que triste. Eu nem tô zoando, o livro faz uma piada com esse divórcio, entre muitas aspas, e o Bill até vai chorar no barzinho falando: ah, só porque eu torturei ele mentalmente, fisicamente, fiz tudo que é tipo de atrocidade com ele, enganei por anos, só por causa disso, ele vai lá e não me deixa mais entrar na mente dele? Pô. Vai pra puta que te pariu. E o livro enfatiza bem mais a dor do Ford, porque ele já tinha perdido a amizade com o McCucket naquela época, ele tava totalmente sozinho e só tinha sobrado o Bill. E agora nem mais isso ele tem. E além disso, a pessoa que ele mais confiava, que era o Bill, estava torturando ele. O Bill, toda vez que podia entrar no corpo dele, tentava abrir a porta pra entrar no portal de tudo que é jeito. Sério, o Ford já tinha cicatrizes na mão de tão machucadas que elas estavam, de tanto que o Bill socava a porta. Teve vários momentos que ele deixou na beira do telhado só pra ver que, ó, Se eu quisesse, eu fazia você se matar a qualquer hora. e mais um monte de coisa. Ele até fez uma tatuagem de prostituta no coitado do Ford. Sacanagem. Não! 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 E aí ele veio com a ameaça suprema. Olha, Seis Dedos, eu tentei ser bem generoso com você, mas acabou a minha paciência. Você acha que pode me trair assim com os outros? Você não pode. Você tem 72 horas para ligar essa porcaria do portal ou eu vou arrancar seus olhos. Não, eu tô falando sério, eu realmente tenho uma pessoa que pode arrancar os seus olhos. Não me traia de novo. E assim deu todos os eventos da série, do Ford desesperado, chamando os Stan, ele se perdendo no portal, e o Bill ficando puto que, bem, ele perdeu a chance dele de simplesmente entrar nesse universo, por enquanto. E aí vocês já sabem, tem todo o Estranhagedon e toda essa relação com o Bill Cipher manipulando todo mundo pra no final ele ser derrotado pela família Pines e somente ser destruída dentro da mente do Stan. Ou era o que a gente pensava? Ah, não, essa sala não, bicho. Não, essa... O Bill fala que aquilo ali nunca seria o suficiente para destruir ele e que ele conseguiu voltar graças à força que ele mesmo tem e que agora é a nossa chance de se vingar. É só você ir pra Gravity Falls, apertar minha mãozinha e juntos nós vamos dominar o universo. Você fez tudo isso que eu falei até agora, te dei dica, você matou o elfo, eu não esqueci disso. Agora tudo que você tem que fazer é seguir exatamente o que eu tô falando e no final nós vamos estar acima de todos os outros. Mas uma coisa que o Bill não esperava é que o Ford deixou uma mensagem nesse livro. Ele já tinha encontrado e deixou essa mensagem no livro do Bill e automaticamente foi para todas as cópias dessa versão multiversal do livro. Que, como eu já falei anteriormente, seu marketing foi feito em ele corromper as coisas. Foi feito para corromper a gente e corromper tudo à sua volta com Bill Cipher. Mas esse aqui é um momento que, vamos dizer, essa corrupção acaba. É o momento que nós, leitores, podemos nos libertar do Bill, porque é o momento do Ford sendo sincero. Ele se privou de muitas pessoas, ele se privou de muitos sentimentos, e ele admite que o Bill faz a mesma coisa que ele. Nesse ponto eles não são diferentes. O Bill Cipher é movido por uma coisa, atenção. Ele sempre quer ser o centro das atenções e mostrar como ele é absoluto e superior a nós. E realmente, nós temos muitos defeitos.
Ele enfatiza em vários momentos da série e também no livro como nós somos nojentos, imperfeitos e por não ter um valor na nossa sociedade e nem na sociedade dele, por isso que o caos deveria reinar. Nada disso tem valor, então por que a gente não aproveitar da forma mais caótica e lunática possível? Mas tem um motivo pra gente não se entregar pra esse tipo de pensamento. E o Ford fala que desde que ele voltou, ele entendeu o significado de ter uma família, ele entendeu o significado das coisas que ele perdeu. Não confiar nas pessoas, ou pelo menos nas pessoas mais importantes pra ele, foi o maior erro que ele cometeu. E ele não ia fazer isso de novo. Essa parte do livro é uma das mais bonitas. É o Ford conversando com a gente, fazendo a gente refletir um pouquinho sobre o que ele passou na série e que os outros personagens passaram. Vocês já notaram isso? O Bill é absurdo, ele é um ser extremamente poderoso, oferecendo sempre você sair do seu ponto de ser humano. Mas isso é uma forma de afastar você mais da sua humanidade, do que te torna feliz e do que torna você mesmo. Nós somos falhos no final das contas, mas é isso que torna a vida um pouquinho melhor. Nós falhamos e nós voltamos e tentamos evoluir com isso. Não é sobre não aprender com os erros do passado, é sobre seguir em diante com as pessoas que a gente ama. Quando o Ford finalmente confiou nelas, ele finalmente teve sua família de volta. E é muito legal que o livro mostra uma mensagem do Dipper, da Mabel, do Stan, conversando com a gente, dando seus pontos de vista. É muito legal, vale a pena você dar uma conferida depois. Mas o Bill começa a surtar essa altura do campeonato. Não tem mais volta, você já matou o elfo, não tem mais o que você fazer. Agora vai logo pra Gravity Falls e aperta a minha mão. Mas nós negamos, fazendo Bill Cipher surtar de uma vez e entrar em colapso. Ele até se lembra do momento que ele foi morto pelos Stan. E sim, ele tinha sido morto, mas antes ele fez o ritual do Axolotl. Sabe, aquela entidade que muitas pessoas já conhecem que acompanham os livros de Gravity Falls, uma entidade mega poderosa, ainda mais poderosa que o Bill Cipher, realmente atendeu às suas preces. Ele mesmo fala que foi recorrer pro cara lá de cima e o cara lá de cima respondeu. Axolotl deu uma segunda chance pro Bill, mas ele teria que passar para o maior dos desafios para poder reencarnar. O Bill não esperava a hora de ter essa segunda chance, passar por esse desafio e simplesmente destruir Gravity Falls e todo mundo de novo. Mas o que ele acabou ganhando foi a Terra Prisma, uma prisão barra terapia gigantesca com vários criminosos extradimensionais, onde o Bill está quebrado, nerfado e não tem muito o que ele fazer. Ele tá vivo, gente, ele tecnicamente não morreu, ele só tá meio ferrado. Ele criou o livro do Bill com as coisas que ele fez nessa prisão, por assim dizer. Uma forma de tentar entrar no nosso mundo de novo e não deu muito certo. Porque no final do livro nós traímos eles. Nós, leitores, escolhemos o caminho da família Pines. É um caminho que é mais difícil, a vida não é perfeita, mas é isso que dá um valor e significado pra ela. E enquanto a gente não entender isso, nós sempre vamos estar indo pro lado do Bill, um lado vazio. Que seja, era isso que você queria ver? Está contente agora? Aqui que me prenderam, um buraco de terapia kafkiano e ultramedicado com vilões, perdedores de todas as realidades, até eu aprender algum tipo de lição. Achei que você teria estômago pra me libertar mais cedo. Mas você mostrou que é igual ao resto, Igual aos meus capanga maníacos inúteis que nem me vieram me visitar. uma única vez. Igual a minha família miserável que tentou sufocar meus talentos. Igual aos 6 dedos. Que arruinou a minha única chance de libertar. A realidade. Então será como você quiser. O que eu aprendi na terapia? Nada. Essa pedra idiota não pode me prender pra sempre. Não preciso de milhões de seguidores. Eu preciso de Apenas um. É só questão de tempo. E eu tenho todo o tempo do mundo. Sempre existirá outro humano. Alguém pra pegar o livro. Alguém pra apertar minha mão. Um dia, quando você menos esperar, eu voltarei. Pois não importa o que os terapeutas idiotas dessa cela sorridente digam. Eu não preciso de ninguém. Eu nunca precisei e não sinto saudade de nenhum deles. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu sei que algum dia alguém vai me deixar sair. E esse é o fim de Bill Cipher, gente. E eu acho isso muito interessante. O livro do Bill acrescentou muito ao personagem. Ele já era um personagem muito interessante antes,
com seus pontos de vista, com o seu carisma e tudo mais. E isso provou muitas coisas que a gente já acreditava sobre ele, que ele é um ser que precisa de atenção, não para sobreviver necessariamente, mas porque ele quer. Ele não consegue conviver sem atenção. Ele quer se provar o tempo todo que o que ele fez no universo dele era o que ele queria fazer desde o início, que ele gostou de fazer aquilo, mas tem um arrependimento lá no fundo. Ele realmente sente falta dos pais dele e arrependimento por ter matado eles. Talvez ele não ligasse tanto pro próprio universo, mas pros pais dele, ele sente algo. Os amigos, entre aspas, dele, extradimensionais, que ele conheceu assim que o universo dele foi destruído, abandonaram ele na primeira chance. Ninguém tá lá pra visitar ele. Ele tá completamente sozinho e, como eu falei, vazio por dentro. No final das contas, Bill Cipher, um vilão extremamente poderoso, que poderia ter vencido os personagens de várias formas possíveis, mas ele não acreditou que as coisas poderiam ser desfeitas. Pra ele já destruiu a família Pines antes, e ela sempre estaria destruída, mas o que ele não esperava é que, de novo, o ser humano muda. A gente pode aprender com os nossos erros, a gente pode perdoar, dar uma segunda chance e evoluir. Foi no final a confiança entre o Ford e o Stan, o Dipper, a Mabel e de toda a cidade de Gravity Falls juntos nesse final que fizeram com que ele fosse derrotado. E por causa disso ele está condenado à terapia infinita, onde ele vai ficar pagando, tentando aprender uma lição que talvez ele nunca aprenda, porque ele, pelo menos até então, se recusa a acreditar que ele sente alguma coisa, que falta algo na vida dele, mas enquanto ele ainda achar que ele não deve confiar em ninguém, ele nunca vai sair daí. Se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve aí, senão o Bill vai começar a invadir os seus sonhos, igual ele fez com o George Washington. Vai lá! Ei, olha a limitação de você daqui 3 segundos!